E aí galera, aqui é o David. Poucos meses se passaram desde o início de 2020, porém, esse pouco tempo já fez a gente perceber que esse ano será tenso e ficará para a história. Logo nos primeiros dias do ano, o mundo inteiro se preocupava com uma possível eclosão de uma terceira guerra mundial. O conflito passou, mas quem diria que o pior ainda estaria por vir. Os casos de coronavírus começaram a surgir e se multiplicar muito rapidamente. Mais de 170 países já registraram casos da doença em seu território, e os casos já confirmados já ultrapassaram a marca de 400 mil. E no vídeo de hoje você irá conhecer um pouco mais sobre o coronavírus e o verdadeiro perigo dele para a humanidade. A doença foi registrada pela primeira vez no dia 1º de dezembro de 2019, e o primeiro caso relatado foi no dia 31 de dezembro. Acredita-se que o vírus tenha origem zoonótica, que nada mais é do que uma doença transmitida de um animal para um ser humano, já que os primeiros casos têm relação com o mercado de frutos do mar em Wuhan, que também vendia animais vivos. A primeira morte do vírus foi registrada em 9 de janeiro, e dias depois, a Comissão Nacional de Saúde da China declarou que o novo coronavírus poderia ser transmitido entre humanos. A partir daí, diversas medidas foram tomadas para tentar controlar o surto. Isolaram Wuhan, onde tudo começou, mas já era tarde demais. A doença se espalhou rapidamente, e no dia 24 de janeiro registraram o primeiro caso na Europa, mais precisamente na França, e não parou por aí. Os dias foram passando e cada vez mais o número de infectados e de mortos foi aumentando, até que no dia 11 de março, a OMS declarou pandemia global do novo coronavírus. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, o número de infectados no mundo é de 409 mil pessoas e mais de 18 mil mortos. Infelizmente, esse número tende a piorar bastante, pessoal. O avanço da pandemia nos últimos dias está bem acelerado. Só para vocês terem uma noção, levou 67 dias para chegar em 100 mil casos. 11 dias para chegar em 200 mil e apenas 4 dias para chegar em 300 mil casos. E pessoal, vale a pena ressaltar que mais de 106 mil pessoas que contraíram a doença já se recuperaram. Um fato curioso, você sabia que uma série original do Netflix previu que isso tudo que está acontecendo agora iria acontecer mais cedo ou mais tarde? A série em questão se chama Explicando, e a previsão foi feita no 7º episódio da 2ª temporada, que é chamado de A Próxima Pandemia. No episódio, Bill Gates e alguns especialistas em doenças biológicas falaram que o maior risco para a humanidade era o surgimento de uma pandemia. A série só não conseguiu prever quando a próxima pandemia iria acontecer, mas concluiu que o surto global se espalharia rapidamente. Seria caracterizada por uma gripe viral e provavelmente viria da Ásia. Inclusive, eles apresentaram um mapa de infecções, no qual eles disseram que uma nova pandemia poderia matar mais de 30 milhões de pessoas em apenas 6 meses. No Brasil, o coronavírus já infectou mais de 1.000 pessoas e 30 pessoas já perderam a vida em menos de 30 dias, desde o primeiro caso registrado. Porém, esse número tende a crescer muito. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as infecções por coronavírus aqui no Brasil deverão disparar entre os meses de abril a junho. A curva de crescimento de casos deverá começar a se estabilizar pelo mês de julho, e apenas no mês de agosto é esperado que a incidência de casos comece a diminuir e em setembro as quedas deverão ser intensas, assim como foram na China no mês de março. Atualmente, os estados mais infectados pelo coronavírus aqui no Brasil são os estados do Rio de Janeiro e principalmente o de São Paulo. Medidas estão sendo tomadas para tentar evitar que a disseminação do vírus no Brasil seja ainda maior. A quarentena é uma delas. É muito importante que as pessoas fiquem nas suas casas, saindo apenas em casos de extrema importância. E sempre é importante lembrar que o período de quarentena não é um período de férias. A Coreia do Sul foi uma das pioneiras no combate ao avanço do coronavírus. Isso porque a estratégia que eles usaram deu muito certo. Eu vou tentar contextualizar para vocês. O coronavírus colocou a população mundial em pânico, e isso fez com que muitas pessoas saudáveis fossem a hospitais buscar testes sem estar com a doença. Porém, pessoal, muitas dessas pessoas acabavam contraindo o vírus no próprio hospital.
e contaminando quem estivesse próximo a ela. Vendo o estrago que isso poderia causar, a Coreia criou uma espécie de drive-thru de testes, onde eles coletam as amostras dentro do carro de quem quiser fazer o teste, e o resultado é enviado por mensagem de texto junto com instruções do que fazer. Tudo isso para evitar o contato entre pessoas em ambientes hospitalares. Eles também realizaram testes em massa, até mesmo de quem não apresentam sintomas, o que acaba tornando bem eficiente no combate, já que o grupo dos assintomáticos são um dos principais disseminadores da doença. Quando o resultado é positivo, essas pessoas são isoladas de outros, e todos seus contatos recentes são rastreados pelo governo, para que possam ser testados e também isolados. Infelizmente, essa estratégia dos coreanos é cara e exige muita organização. Vocês acham que essa estratégia poderia ser adotada aqui no Brasil? Deixe aqui sua opinião embaixo nos comentários. Frear o avanço da doença é importantíssimo, pessoal. Ainda não há nenhuma cura ou vacina para o novo coronavírus, e a perspectiva é que ainda leve um bom tempo para uma vacina estar disponível para a população. Algumas já foram pré-desenvolvidas e estão em fase de testes em humanos, inclusive uma em Wuhan, onde os testes já foram iniciados em 100 pessoas que ficarão em quarentena por 14 dias e serão monitorados pelos próximos 6 meses para caso apresentem alguma reação adversa. Previsões. De acordo com o biólogo e doutor em virologia Átila Lamarino, se medidas drásticas não forem tomadas aqui no Brasil, o cenário será terrível. Se houver mitigação, ou seja, paralisação parcial das ações aqui no Brasil, até o mês de agosto iremos registrar mais de 1 milhão de mortos. E se houver a supressão, ou seja, a paralisação das ações da mesma forma que a China fez, teremos em agosto alguns milhares de pessoas sem vida. De qualquer forma, o cenário futuro do Brasil não aparenta ser bom. O melhor que temos a fazer agora é nos prevenir, ficar em quarentena, lavar bem as mãos, evitar tocar nariz, olhos e boca sem lavar as mãos e também limpar objetos como seu celular frequentemente. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações e também de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.